Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como foi para eu engravidar, tá? Como foi para engravidar do Giuseppe, porque da Manu foi muito fácil. Graças a Deus, no segundo mês tentando, eu já consegui engravidar dela. Apesar de estar tomando anticoncepcional há 6 anos já, tá? Eu parei de tomar comprimido microvolar. No primeiro mês eu menstruei e no segundo mês eu já estava grávida. Foi bem rápido assim. Apesar que para mim parecia uma eternidade, eu sofri muito, me deu muita crise de ansiedade no primeiro mês, eu fui parar até no hospital, porque eu não conseguia respirar, eu chorava e não conseguia respirar, fui pro hospital, o doutor perguntou se estava acontecendo alguma coisa diferente, que aquilo parecia uma crise de pânico, de ansiedade, e aí meu marido disse, a gente tá tentando engravidar. E aí ele disse assim, mas faz muitos anos que vocês tentam, né? E meu marido disse, faz um mês, até o médico deu risada. Ele disse, nossa senhora, um mês e você já tá com crise de ansiedade, assim, vamos trabalhar isso aí, né? Porque aí ele falou que ele e a esposa já estavam mais de um ano tentando engravidar e tal. Eu acho que aquilo foi me acalmando, ou me deixou mais nervosa. Enfim, no segundo mês eu engravidei. Do Giuseppe levou um pouco mais, tá? Do Giuseppe, com 28 anos, eu e meu marido a gente conversou para tentar ter o próximo filho. E aí eu fui consultar. Fui consultar, fiz um monte de exames, fiz um ultrassom e o ginecologista lá, o obstetra, fez uma ultrassom e viu muitos cistos. Ele disse que provavelmente eu trago comigo esses cistos desde que eu era bem jovem, bem novinha. Na época que eu fiz esses exames eu tinha 28, 29 anos. Hoje eu tenho 32, né? Ele disse que eram muitos, que eu tinha então os ovários policísticos. Aquilo brilhava tanto, os meus ovários, sabe? Brilhavam tanto, e cada pontinho brilhante era um cisto. Ele disse que ou eu não engravidaria, ou levariam muitos anos para engravidar. Bom, vou contar tudo o que aconteceu, mas antes deixem o like de vocês para me ajudar e se inscrevam no canal, tá? Ativem os sininhos e todas as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Aquilo me deixou muito arrasada, muito arrasada. Aí eu comecei a pesquisar, fomos para casa, tudo mais. Desculpa. Comecei a pesquisar tudo que era bom para ovários policísticos, porque eu queria muito engravidar, sabe? Deus estava à frente de tudo e tudo mais, mas a ansiedade, ela te cega, sabe? Comecei a pesquisar e achei o chá de uxi amarelo e unha de gato. Diz que era muito bom para quem tem ovário policístico, porque ele destrói os cistos, né? E te ajudam a engravidar. Comecei que nem a louca, correndo atrás desses dois ingredientes, que eram chás ou composto, xaropão assim. Eu consegui achar só unha, o chi amarelo. Consegui achar na farmácia um xaropão assim, ó. Nem lembro quanto que eu paguei, eu acho que mais ou menos na época uns 20 e poucos reais. E tomei aquele composto. E aí foi passando mês após mês e eu não engravidava. Só que começou a acontecer o quê? Começou a desregular muito a minha menstruação, né? Que eu tinha parado de tomar anticoncepcional para tentar e desregulou toda a minha menstruação. Mas isso já é o esperado de quem tem ovários policísticos, né?
Só que também quem sofre de ansiedade, eu tenho um problema muito sério de ansiedade. Quem sabe um dia eu conto aqui para vocês. Eu sofro muito de ansiedade. Tem dias que meu dia pode estar mil maravilhas, não ter acontecido nada de ruim e simplesmente eu acordar naquele dia com uma crise, passar o dia inteiro chorando e com falta de ar. Aí foi passando os meses e eu não consegui engravidar. Consegui achar num outro composto, num outro xarope, a unha de gato. Então eu comecei a intercalar. Tomava de manhã, eu tomava o chia amarelo, de noite unha de gato, e assim eu fui fazendo, sabe? Fui tomando. 3 meses depois de eu estar tomando isso e tudo mais, nada aconteceu. A minha menstruação atrasava mês após mês, teve meses ali que atrasou até 4 dias a minha menstruação, eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu era a louca dos testes, estava sempre no posto pegando teste ou comprando, gastando dinheiro comprando teste na farmácia. Na época eu morava no interior, então aquilo me dava uma crise de ansiedade terrível, porque eu precisava fazer o teste. Então eu tinha que me deslocar ou até a cidade para comprar o teste ou até a cidade para ir no posto pegar o teste. Aí chegou janeiro, eu fiz um voto com Deus. Para quem acredita em Deus ou não, eu creio muito em Deus, a minha vida pertence a Deus, tá? Eu fiz um voto com Deus, dando a Deus uma coisa que eu gostava muito, em troca de algo que eu queria muito, tá? Eu fiz o meu voto com Deus, eu amava refrigerante, sempre gostei. Quem me conhecia antes desse voto sabe que o quanto eu amava refrigerante, assim, sério, era fora de sério, eu era apaixonada por refrigerante. Então, eu pensei, eu preciso dar para Deus algo que eu gosto muito, não é algo que eu gosto pouco, porque o que eu quero é algo muito valioso também. Eu queria muito ter outro filho. Então eu fiz um voto entre eu e Deus que eu não tomaria mais refrigerante. A partir daquele dia, nunca mais tomaria refrigerante. Em troca, que Deus me abençoasse com a gestação. Eu lembro que eu fiz esse voto em janeiro. Passou fevereiro, eu não engravidei. Continuava tomando o chia e unha de gato. Passou fevereiro, não engravidei. Chegou março, deu uma reviravolta muito grande na nossa vida. A gente morava no interior, não tinha mais trabalho para o meu marido. A gente precisava mudar. E aí a gente escolheu a cidade que a gente mora hoje. Viemos algumas vezes para cá antes de mudar para o meu marido largar currículos, fazer entrevistas e tudo mais, deu certo. Aí viemos, largamos nossa casa, tá? Nós temos uma casa própria no interior, largamos a nossa casa, a vida que tínhamos lá e viemos embora. Nesse meio tempo, nos mudamos no dia 23 de março de 2020. A gente chegou aqui, nos instalamos na casa que tínhamos alugado e fechou tudo. Fechou tudo por causa da pandemia. Deu aquele fechamento assim a total, sabe? Fechou tudo. Meu Deus, que desespero. Mas enfim, isso é outro assunto, né? Só que o que aconteceu? Só em casa, né? Só em casa. Quem tem filhos aí de 2020 pra cá vai entender. O que aconteceu? Por causa da mudança e tudo mais, aquela ansiedade que eu tinha de engravidar, aquela compulsão por engravidar, passou, porque a gente começou a focar em outras coisas, né? E nesse tempo de mudança, o meu marido desistiu de engravidarmos. Por quê? A gente tinha se mudado para uma cidade diferente para pagar aluguel, sendo que nós tínhamos a nossa casa própria, temos ela ainda lá, né?
para pagar aluguel numa cidade totalmente nova, tudo novo para nós, tudo diferente, para pagar aluguel, contas, tudo mais para pagar. Já tínhamos um filho, uma filha. Como fazer outro filho numa crise financeira terrível e num momento de pandemia, de vírus mundial, tudo fechado. Meu marido desistiu da ideia e só que eu disse para ele, eu não quero tomar anticoncepcional porque não quero mais botar a bomba para dentro de mim. Aí então começamos com o tal do coito interrompido. No dia 28 de abril, eu sabia que estava no meu período fértil e como diz o meu marido até hoje, eu engambelei ele, né? E aí éramos para fazer o coito interrompido e eu judiei dele naquele dia e não aconteceu o coito interrompido. Eu tinha certeza que eu tinha engravidado do Giuseppe. Certeza absoluta. Eu só fiquei atenta, então, aos dias, sabe, que se passaram e aos sintomas que eu estava sentindo. O primeiro sintoma clássico que eu comecei a sentir foram as coliquinhas, sabe, lá embaixo, no pé da barriga, assim, e nas costas, na cintura, nas costas, assim, fisgadinhas, sabe, pontadinhas, assim, tipo agulhadinhas. Depois começou a me dar dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu nunca tive problema de vomitar nas 2 gestações, graças a Deus. Meu único problema maior sempre foi a azia. Comecei a sentir azia também, já nos primeiros dias ali, os primeiros 10 dias ali depois desse coito interrompido aí, que não aconteceu, eu já comecei a sentir esses sintomas. Passei o Dia das Mães grávida, mas eu não sabia que estava ainda, né? Quais foram os outros sintomas que eu comecei a sentir? Eu acho que foram isso, as coliquinhas no pé da barriga, as coliquinhas nas costas, dor de cabeça, azia. E aí então, dia 15 de maio, estávamos viajando lá para minhas irmãs e eu estava já há 5 dias sem menstruar. Minha menstruação estava atrasada há 5 dias. Então aquilo era mais um fator predominante para mim de que eu estava grávida. E aí eu brincava com a minha família, dizia, vocês não podem brigar comigo, não podem me ganhar isso ou aquilo, porque eu sou uma quase gestante. Eu brincava muito. Aí elas diziam, mas deixa de ser boba, faz o teste logo, então. Se não, quero esperar mais um pouco. Isso era no 4º dia já. Na sexta-feira, eu peguei o meu marido e disse, vamos na farmácia. Eu tava na casa da minha irmã, vamos numa farmácia que eu preciso comprar um teste. Comprei 2 testes. Comprei um bem baratinho de R$4,99 e um de R$10. Eu queria fazer os 2 no sábado, bem cedinho, com a primeira urina que se diz, né, que é melhor. Só que a minha ansiedade estava muito grande. Então, cheguei na casa da minha irmã, na sexta de tardinha, depois que eu cheguei da farmácia, não contei para ninguém, fui no banheiro, peguei o teste mais baratinho, mais vagabundo e fiz. Na hora deu 2 risquinhos, na hora. Aí eu me ajoelhei, agradeci muito a Deus, comecei a chorar muito, saí para fora do banheiro. A primeira pessoa que eu contei que eu estava grávida foi para minha filha, a Manuela. Ela queria muito um irmãozinho, apesar dela já ter outros irmãos por parte do meu marido, mas ela queria um de novo de mim, né? De nós dois, do pai e da mãe. Chamei ela, tava chorando, eu disse para ela, olha isso daqui, olha o teste. Aí ela olhou o teste. Como ela já estava acostumada de me ver fazendo outros testes, eu disse pra ela, tu sabe o que significa um teste de gravidez quando dá 2 risquinhos? Ela disse sim, que tá grávida. E eu disse, olha que a mãe acabou de fazer. Aí ela pegou aquele teste, me abraçou, começou a chorar e já saiu em busca do pai dela pela casa. Encontrou meu marido e o meu marido disse que já sabia que eu tava grávida.
O meu marido tem um negócio de que ele é intuitivo, às vezes ele enxerga uma pessoa, vê o que vai acontecer com aquela pessoa e realmente acontece depois. Aí ele disse que já tinha me visto grávida, da Manuela também, foi ele que descobriu a minha gestação, ele que descobriu que ia ser uma menina, ele que deu o nome porque ele viu que ela se chamaria no sonho Manuela, ele viu o peso que ela ia nascer, ele viu ou previu a data de nascimento dela, previu tudo e ele acertou tudo, tá? A Manuela nasceu com 3,6 kg, ele disse que ela ia nasceu de cesárea, nasceu no dia que ele disse que ia nascer, nasceu numa quarta-feira que ele disse que ia nascer, isso lembrando que eu tava grávida de 2 meses e pouco, 3 meses e pouco, ele previu tudo isso, e tudo isso realmente aconteceu. Depois ele previu a minha gestação do Giuseppe, ele falou que me enxergou um dia na casa ali da minha cunhada e me viu grávida. Ele disse que o meu corpo já havia mudado. E ele sabia que eu estava grávida, mas ele tinha ficado quieto, não me contou nada. Mas ele tem esse negócio de... Como é que eu posso dizer? Bruxo não, né? Meio bruxo. Não, ele é intuitivo. Ele tem uma coisa forte de Deus com ele. Ele só precisa trabalhar isso nele para ele descobrir como lidar com isso. Mas então, eu levei 6 meses para engravidar do Giuseppe, o que para mim foi muito tempo, gente. Eu sei que tem mulheres que levam anos da vida, anos tentando engravidar, eu sei disso. Muitas mulheres podem olhar o meu vídeo e pensar, nossa, como ela é boba. Na primeira filha ela teve uma crise de ansiedade, sendo que já no segundo mês ela engravidou. Do segundo filho ela levou 6 meses e fala ou age como se tivesse levado anos. Eu sei que não foram muitos meses, mas para quem está sentindo 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, a ansiedade que a gente carrega é a mesma, pode ter certeza, é a mesma. Mas o que eu quero dizer para você que está tentando, não desista, tá? Creia em Deus, porque tudo acontece no momento que Deus quer. Tudo acontece no momento que Deus permite acontecer. Deus não permitiu que eu engravidasse morando lá fora, porque Ele sabia tudo o que ia acontecer na nossa vida. Ele sabia da mudança que a gente ia ter de casa, de cidade. Ele sabia tudo o que a gente ia enfrentar mais para frente. Então, Ele não permitiu que a gente engravidasse lá fora, lá no interior, tá? Tudo vem para somar. O Giuseppe é uma bênção na nossa vida, mesmo ele tendo vindo num momento de crise mundial, de pandemia mundial, de tudo, mas ele é uma bênção nas nossas vidas. Eu amo muito os meus filhos, eu amo muito a vinda do Giuseppe para nossa vida, nosso branquelinho, e ele é a coisa mais querida, a coisa mais gostosa é o nosso filho. Então não desistam, conversem com Deus, entreguem os sonhos de vocês para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, só Deus sabe de todas as coisas. Quer fazer um voto com Deus? Entrega para Deus uma coisa que você ama muito, que você gosta muito aqui. Mas para sempre. Tipo, realmente, gente, eu fiz o meu voto com Deus para sempre. Mas eu poderia ter feito o meu voto para 1 ano, sabe? Poderia ter prometido para Deus, eu prometo, Deus, não tomar refrigerante por 1 ano, por 2 anos, em troca de algo que eu queria. Na hora até nem me lembrei disso, tá? Agora, enfim, não tem mais volta, não tem mais o que fazer. Eu prometi para Deus que era para sempre, então para sempre será. Eu não vou mais tomar refrigerante para sempre. Mas você pode fazer um voto com Deus de algo que você gosta muito de comer, de tomar, de beber, de fazer consigo mesmo no corpo, não cortar o cabelo, não isso, não aquilo, por um determinado tempo, tá? Isso é entre você e Deus, só entre você e Deus. Deus conhece o desejo do teu coração, então é entre vocês dois, tá bom? Não desistam dos sonhos de vocês,
Meus filhos estão aí, são o que eu sempre sonhei, são um sonho realizado por Deus. Eu tenho o meu casal de filhos que eu sempre tive certeza que teria, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.